nós vamos dar sequência agora, né, ao nosso curso de cinemática vetorial, onde vamos analisar composição de movimento. Que vem a ser isso? Nada mais, nada menos do que a combinação de movimentos, né? E aí tem um conceito que o pessoal costuma mencionar muito, né? E que eu não gosto muito de chamar assim, o conceito de velocidade relativa. Por que eu não gosto muito desse nome? Porque, na verdade, toda velocidade é relativa, né? O termo velocidade relativa se aplica bastante quando você mede a velocidade de um objeto em relação a um outro que está em deslocamento também. Quer dizer, em relação a um outro que também tem velocidade. Mas vamos ver, vamos primeiro entender qual é a situação e depois a gente sai falando sobre os casos. Então, para isso, vamos chamar aqui a nossa lousa, né? Nós estamos falando de composição de movimento e, como eu disse, vou começar com um exemplo, né? Imagina você aqui, né, visto de cima, o leito de um rio. Então tá aqui, ó, o leito de um rio visto de cima. Nesse rio, a água se desloca com uma certa velocidade. Eu vou chamar isso daqui de VA, velocidade da água. Tudo bem? Muitas pessoas chamam isso de velocidade da correnteza. Mesmo essa velocidade aqui, o VA, ela é medida em relação a alguma coisa, né? Normalmente esse VA aqui, ó, ele é medido em relação a um observador que está aqui no solo, tá? Então, o correto para esse termo aqui, ó, seria velocidade da água em relação ao solo, porque como eu estava falando na introdução dessa aula, né, tudo é relativo, né? Já ouviu isso antes na física? Né? Então, a velocidade da água foi medida em relação ao solo. Para nosso exemplo ficar bem claro, eu já vou supor aqui um valor. Tá? Vamos dizer que a gente tenha medido a velocidade da água em relação ao solo e o módulo dela, né, deu 3 metros por segundo. Tudo bem? Como é que ficaria o movimento de um outro objeto quando colocado sobre a água? Por exemplo, esse barco aqui, ó, esse barco aqui. Então eu vou colocar o barco para descer o rio. Então ele está apontado assim, né? O motor dele está aqui atrás, né? O barco está sendo visto de cima. E se ele está descendo o rio, olha para onde aponta a velocidade dele. A velocidade dele aponta na mesma direção e no mesmo sentido que a velocidade da água. Isso daqui eu vou chamar de velocidade do barco. Agora veja, né, sobre essa velocidade do barco, como é que nós medimos essa velocidade? Bom, nós chegamos em um lugar onde não tinha correnteza, tá? Colocamos o barco, uma represa, por exemplo, e nós colocamos esse barco e colocamos o motor a uma certa potência, né? E fixando essa potência do motor, nós fomos lá de novo em relação ao solo, tá? Lá naquela represa, nós medimos a velocidade do barco. Mas como o barco se desloca em cima da água quando ele está, né, na represa, a gente vai chamar isso daqui de velocidade do barco em relação à água, porque o barco se desloca em cima da água. Deu para entender essa ideia? Vamos supor aqui, para facilitar o nosso exemplo, que essa velocidade do barco, né, em relação à água, ela seja uma velocidade de 4 metros por segundo. E vamos voltar a nossa atenção aqui para esse observador. Com que velocidade será que esse observador vai perceber esse barco vendo tudo isso acontecer simultaneamente? O que é? A água arrasta o barco e o barco em cima dela também se desloca. E aí, como é que vai ficar essa composição de movimentos? Todo mundo sabe, né, que o observador vai ver o barco em relação ao solo se deslocar da seguinte maneira. A água vai arrastar 3 metros a cada segundo ele para baixo. No meu caso aqui para baixo é para a direita, tá, gente? E o barco em cima dessa água ainda vai se deslocar 4 metros. Quer dizer, efetivamente,
A cada segundo, a água arrasta 3 e o barco em cima dela anda 4. Então, efetivamente, o barco vai se deslocar 7 metros por segundo. Por quê? Porque a água está ajudando, entre aspas, né, esse barco aí a caminhar para a direita. Tá claro isso? Agora, se nós fizéssemos o seguinte, imaginássemos o mesmo rio, tá? Colocássemos nesse rio o mesmo barco, só que dessa vez apontando o barco dessa forma aqui, ó, fazendo com que ele suba o rio. Então, para ser bem claro aqui, ó, olha como é que está a velocidade desse barco agora, ó, apontado na tentativa de subir o rio. Será que ele se deslocaria do mesmo jeito? Essa daqui é a velocidade do barco em relação à água. Será que ele se deslocaria do mesmo jeito que se deslocou antes? É lógico que não, né? Porque a água, nesse caso, né, ela meio que atrapalharia isso, gente. Tudo bem? Ela arrasta sim o barco para a esquerda, para a direita, desculpe, né? Enquanto o barco tenta se deslocar para a esquerda. Tá claro isso? Esse atrapalhar aí? Então, uma pessoa, novamente, que estivesse aqui, ó, na margem do rio, quer dizer, em relação ao solo, olhando tudo isso acontecer, como é que ela veria esse processo todo? Como é que fica a composição de movimentos nessa situação? Vou imaginar os mesmos números, tá? Ó, a velocidade da água em relação ao solo, ela é de 3 metros por segundo no seu módulo. E a velocidade do barco em relação à água, quer dizer, do barco sobre a água, é de 4 metros por segundo. Como é que nós poderíamos pensar isso? Se depender da água, o barco vai, né, para a direita, né, 3 metros, mas em cima dela ele se desloca 4 para a esquerda. Então, o resultado disso, né, é uma velocidade do barco em relação ao solo que vale 1 metro por segundo. Tudo bem? Mais ou menos assim, né? O barco sobe 4, mas a água faz ele descer 3. Então, o resultado disso é subir só 1. Tá claro que o movimento está combinando com o outro, dando resultado a um movimento diferente. É isso. Então, composição de movimento é essa situação que eu estou descrevendo aí. Dá para imaginar uma outra situação que não seja barco? Dá para imaginar várias. Por exemplo, você pode descer a escada rolante de um shopping andando em cima dela? Então, alguém que te visse fazer isso lá do chão, do piso, do elevador, veria você com uma velocidade maior. Por que a velocidade maior? Porque é a combinação do seu movimento mais o movimento da escada rolante. Agora, se você tentasse subir uma escada rolante que desce, você ia ver que ia ter um pouco mais de dificuldade, não é? Porque, entre aspas, a escada rolante está te atrapalhando, que vai resultar um movimento que, né, um movimento, entre aspas, lento, não é isso? Tá claro essas situações? O vento pode soprar um objeto e desviá-lo da sua rota, ajudando ou atrapalhando, né? Mas vai muito além do que esses exemplos que eu estou dando aqui. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que, aparentemente, aqui, para calcular esta velocidade aqui, aparentemente você fez, né, uma conta. Na verdade fez, tá? Não é só aparente não. Você fez uma conta, né? Para encontrar esse valor, você falou assim, ó, a velocidade do barco em relação ao solo é a velocidade da água em relação ao solo mais a velocidade do barco em relação à água, certo? E aqui, aparentemente, você usou uma regrinha diferente. Na verdade, usou mesmo, né? Porque é um pouco diferente, né? A velocidade do barco em relação ao solo, ela foi, né, a velocidade do barco em relação à água, menos, porque a água atrapalhou, a velocidade da água em relação ao solo. Mas esses dois casos aqui, eles não são casos distintos da regra, eles são a mesma regra. Ô Jota, mas aqui você somou e aqui você subtraiu.
Na verdade, o que nós fizemos nas duas situações foi o cálculo da velocidade relativa. Esse que eu vou ensinar aqui para vocês. Olha, a velocidade do barco em relação ao solo, ela é a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água em relação ao solo. O que, Jota? Foi isso que você aplicou? Claro que foi. A velocidade do barco em relação ao solo é a velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação ao solo. Como é que fica isso em vetor? Se você está notando, agora eu estou usando notação vetorial. Aqui eu estava falando do módulo. Como é que você soma dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido? Vou usar uma das regras. Você coloca assim, né, ó, o vetor VBA, aqui, ó, VBA, uma das regras de adição de vetores. E aí você coloca o nosso VAS aqui. Que regra que eu estou usando, gente? Regra das linhas poligonais, certo? Colocando um vetor na frente do outro. E a gente sabe muito bem que nessa situação, né, o vetor soma, ele vai começar na origem do primeiro vetor e ele vai terminar lá no final do último. É esse vetorzão que está aqui, ó. E se esse daqui tinha módulo 4, né, como a gente está vendo que tem, e o outro tem módulo 3, o vetorzão total, que é o VBS, esse cara aqui, ó, é o nosso VBS. O nosso VBS, velocidade do barco em relação ao solo, é sim, né, de 7 metros por segundo. 4 mais 3. Agora, a mesma regra, gente, a mesma regra sendo aplicada ao caso de baixo, como é que vai ficar? Eu sei que a velocidade do barco em relação ao solo, velocidade de barco em relação ao solo, está aqui, ó. Né? Desculpa, o barco em relação à água está aqui, ó. Marca aí vermelho aqui para gente, ó. Né? Barco em relação à água, bem aqui, ó. Então eu estou somando esta velocidade aqui com essa da água em relação ao solo, da água em relação ao solo, usando, né, o mesmo método, a mesma técnica, né? Eu vou perceber que é essa velocidade aqui, ó. Não, olha só. E como é que a gente soma? Ó, anotando. Isso daqui é a velocidade do barco em relação à água. Isso daqui é a velocidade, esse vetor aqui, né? É a velocidade da água em relação ao solo. Como é que a gente soma os dois? Começa, né, na origem do primeiro, né, que é bem aqui, ó, né? E termina na extremidade do último, que é aqui, ó. Hã? Tudo bem? Essa daqui é a nossa VBS. Então, né, nós não estamos fazendo duas regras, não. Nós estamos fazendo apenas esta soma vetorial que está aqui. E isso vale para um monte de situações diferentes, tá, gente? Um monte de situações diferentes, né? Ao ponto da gente até generalizar. Vamos generalizar para depois já sair fazendo alguns exercícios? A velocidade de um corpo A em relação a um corpo B sempre será a velocidade de A em relação a C mais a velocidade de C em relação a B. No nosso caso aí, né? No nosso caso, né? A, B e C são, né? O barco, a água e o solo. Mas nós vamos ver um monte de exemplos
para ilustrar essa expressão que eu acabo de colocar agora e você entender direitinho. Comecei com dois exercícios aí, dois exemplos bem fáceis para você ter noção do que é composição. E agora nós vamos aplicar bastante essa expressão para você ficar bem craque, tá ok? Então me aguarda que já já vem exercício.